Você está lá no seu consultório e chega um paciente idoso com uma queixa de dor no quadril. Situação muito comum, né? Mas e aí? Como é que a gente avalia esse idoso com dor no quadril? Quais são os diagnósticos que a gente deve pensar? Como fazer o exame físico? Que exames solicitar? Quando encaminhar para um ortopedista? É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio do nosso podcast do Gericlass. Roda a vinheta! Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E dessa vez, Rafa não está participando para dizer que é o episódio mais importante do podcast aqui, mas é sem dúvida alguma um episódio que vocês vão aprender muito, porque eu já aprendi muito me preparando aqui, discutindo com o convidado ilustre do podcast de hoje. A gente vai falar sobre dor no quadril no paciente idoso. É uma situação muito comum que a gente se depara e a gente precisa, enquanto geriatra, clínico, médico da atenção primária, a gente precisa ter noções de como avaliar um idoso com dor no quadril, que diagnósticos a gente deve pensar, como a gente investigar, que exames a gente deve pedir, quando encaminhar para o ortopedista. Para aprender tudo isso, eu trouxe aqui ninguém menos do que meu amigo Raul Lins. E aí, cara? Esse cara é fera, ortopedista, especialista em quadril, membro da Sociedade Brasileira, você estava dizendo aí, diz aí, Raul, se apresente aí para a galera. Olá, pessoal, obrigado pelo convite mais uma vez. Daniel, além de um grande amigo de longas datas, é um cara que está fazendo um super trabalho aí nessa questão da divulgar conhecimento, né? E, bem, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril e também professor da Universidade Federal no Departamento de Cirurgia. E eu acho que um assunto, com certeza, muito amplo, até porque que eu gosto de falar, porque é a aula que eu dou também para o 7º período da universidade, que é exatamente as dores na região lombar, glúteo e quadril. Como um clínico geral, um geriatra, como um médico de família, diagnosticar e poder encaminhar corretamente. Então a gente estava conversando aqui sobre as formas de fazer e acho que é isso que a gente vai tentar esclarecer. Vamos aprender muito aqui, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, né? Porque, Raul, no meu consultório, eu digo a você, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar isso. Toda semana, quiçá todo dia, eu vejo pacientes que chegam para mim, que se não é a principal queixa, mas é alguma das queixas que aparece lá no interrogatório estomatológico, que é dor no quadril. E aí, às vezes, eu fico na dúvida, né? Essa dor no quadril, será que isso é uma osteoartrose de quadril, é uma coxoartrose, né? Ou isso é uma bursite trocantérica, ou a dor é realmente no quadril, não é uma dor referida de algum outro lugar. Então, vamos aprender aqui as nuances da anamnese e do exame físico para a gente agora ter clareza, né? Então, é uma condição comum, dor no quadril, né? E tem várias possíveis causas, né, Raul? Cita aí para o pessoal as causas mais comuns de dor no quadril no idoso. Vamos lá. Quando o paciente chega com a queixa de dor no quadril, primeiro você precisa esclarecer o que é que ele chama de quadril. Porque quadril em si é a articulação da cabeça do fêmur com o acetábulo. Mas ele não tem a obrigação de saber disso, nós temos a obrigação de saber disso. E a região glútea, a coluna, a coxa, tudo para ele é quadril. Então ele vai referir dor no quadril e você precisa fazer a anamnese da dor. Lembrando que uma anamnese da dor bem feita, ela exige 10 características da dor. Bom, né? Então vamos aprender aí. Localização, irradiação, tempo, duração, características, fatores de alívio, fatores de piora, tratamentos feitos previamente, sintomas associados e o 10º eu esqueci agora, já a gente fala. Mas tem isso no capítulo de anamnese da dor, se você pegar qualquer livro de dor, você precisa fazer essa anamnese. Primeiro passo.
A partir daí você vai organizar qual é o tipo da dor que o paciente está. Se ela é mecânica, se ela é inflamatória, se ela é neuropática. E aí nós vamos dividir em 3 grandes grupos para que o clínico geral, como eu já falei, o aluno entenda como é que diferencia. Primeiro, a dor articular, que é a dor da cabeça do fêmur com o acetábulo. Então, essa dor o paciente refere normalmente na região inguinal ou virilha. Normalmente ele localiza com o sinal do C. Ele faz o C com a mão, C né? Com a mão. Palpando o quadril, né? Com C. Exatamente. Corre para a face interna da coxa e joelho, porque é o território de inervação do nervo obturatório interno, que é quem inerva a cápsula articular. Então, se há uma distensão capsular, se há um processo inflamatório, se tem uma artrite, a dor é articular. E o paciente refere esse tipo de dor. Segundo tipo de dor é a dor do que chama de síndrome trocantérica dolorosa. É uma dor lateral. E aí é bem fácil de diagnosticar, porque a gente chama de dor de dedo. Você põe o dedo, o paciente vai referir dor. Às vezes ele pula, né? Exatamente. Então, bursite trocantérica, tendinite do glúteo médio, que é muito comum em idoso, a lesão do glúteo médio, que é o principal músculo da marcha, compressão da banda iliotibial em pacientes que têm uma atividade física ainda, mesmo sendo idoso. Que correm, né? Exatamente. Então, essas são as síndromes trocantéricas dolorosas. Esse tipo de dor dói em cima do trocânter e corre para a face lateral da coxa, até joelho, porque a dor irradia no trajeto da banda iliotibial. Lembrando que a banda iliotibial é composta do glúteo máximo, glúteo médio, tensor da fáscia lata. Quando chega no trocânter, gera o vasto lateral. Então, onde tiver banda iliotibial, ela pode estar tensa. Uhum. E aí um teste fácil de fazer, que a gente vai chegar no exame físico, mas já pincelando aqui, é o teste de Ober, ou OBER, onde o paciente fica em decúbito lateral, você faz a extensão do quadril e levanta a perna, abduz a perna e solta. E o quadril dele fica penso. Isso por uma tensão da banda iliotibial. Então você pode diagnosticar como um atrito da banda iliotibial, como uma lesão uma bursite trocantérica, e você vai investigar com a imagem. Então esse é o segundo tipo de dor. O terceiro tipo de dor vem a dor lombar propriamente dita. É uma dor irradiada para o quadril, mas que vem lá da coluna. Exatamente. A dor do quadril não pode passar do joelho, seja ela da banda iliotibial, da síndrome trocantérica dolorosa, seja da dor articular. A dor da coluna, ela passa do joelho. Então o paciente refere sintomas irradiados. Ou seja, ela vai até a perna, né? Isso. E aí depende da raiz e do local que ela tem comprometimento. Uma doença muito frequente nos idosos é a estenose do canal lombar, em que ele refere a claudicação intermitente, ou seja, doutor, eu vou no shopping center com minha família, ou eu vou fazer minha feira no sábado de manhã, e eu não consigo caminhar 200, 300 metros, eu não consigo andar. E quando eu me sento, passa. Isso é uma queixa muito comum. Aí o desavisado já acha que aquilo ali é uma claudicação e que é de causa vascular. Vascular. Mas existe claudicação neurogênica pela estenose. Então, é uma claudicação neurogênica, porque imediatamente quando senta, melhora. A vascular não melhora de imediato, ela leva um tempo. E é bem característico esse relato do doente. Eu sento, melhora. Então você precisa investigar que essa dor vem de cima. E muitas vezes na estenose lombar, ela não dói na coluna. Ela começa a doer nas pernas, no quadril, no joelho, dormência, formigamento, compressão distal. Essas dores que passam do joelho, que vão pela perna, vai até o pé, essas dores provavelmente não são do quadril. Então, dor que o paciente sente no quadril, mas que irradia
para além do joelho, para baixo do joelho, distalmente, isso não é dor de uma estrutura do quadril. Provavelmente, provavelmente não. Deve ser outra coisa, talvez uma radiculopatia lombar. Então, essa é uma dica importante, tá, pessoal? Dor de coxoartrose, de alguma outra doença do quadril, ela pode se irradiar até no joelho. Às vezes o paciente sente dor no joelho, né? Mas se passar do joelho, não deve ser de alguma estrutura do quadril. Investigue para cima, que ela deve vir lá de cima. Lembrando que a inervação do quadril na coluna, ela é transmitida por L1, L2. Então, eu já peguei casos, por exemplo, de paciente que estava com dor na região inguinal, mal definida, e aí o exame físico é outro passo importante para a gente definir. O exame físico não correspondia à clínica dele, e o problema dele era uma hérnia L1, L2. Que a dor estava referida na região do quadril. Do quadril. Então, lembrar daqueles dermátomos de inervação da coluna lombar. L1 é a região inguinal, L2 é a face interna da coxa, L3 é o côndilo medial, L4 é a face lateral da perna, L5 dorso do pé e S1 é toda a face posterior, do famoso ciático ou dor ciática. Então, se o paciente tem a dor ciática, aquela que passa pelo glúteo, passa pela bunda, passa pela panturrilha e vai até o dedão do pé, isso não é dor articular, isso vem lá de cima. Então precisa ser investigado a coluna dele. Bem, na anamnese, fazendo essa anamnese bem feita, eu digo que você leva 30% aí do diagnóstico. 30%. 30% mais você leva do exame físico, 30% da imagem e 10% vai ser o que você não vai saber. Porque tem um artigo muito interessante do Hal Martin, que é um colega de Dallas, que ele faz uma avaliação das causas de dor glútea profunda, ou seja, dor nessa região que o paciente refere como dor no quadril. Ele identifica mais de 30 causas de dor epidemiologicamente. A principal delas, essa publicação é de mais ou menos 2012, se eu não me engano, como síndrome do piriforme. E aí é algo que precisa ser desmistificado. Essa síndrome do piriforme, o que é o piriforme? É um músculo em forma de pera que vai do grande trocânter, ele tem a origem no sacro, na parte posterior, e vai com o tendão, se insere na fossa piriforme do fêmur. E passou um tempo na moda a síndrome do piriforme. Quando você não sabe o que é, joga a culpa no piriforme. Então, calma, tem causa de dor e para ter síndrome do piriforme precisa ter alteração na imagem de que é no piriforme. E isso historicamente é muito curioso, porque quando a medicina não sabe o que é, ela joga a culpa em alguma estrutura anatômica, porque ela não consegue falar e não se defende. Antigamente, na década de 80, 90, tudo era bursite do quadril, né? E tem um dado interessante que 50% das ressonâncias magnéticas, elas têm um falso positivo para edema na região do trocânter maior. Ou seja, se você pegar 10 pessoas e fizer ressonância em todo muitos mundo vão ser rotulados como tendo bursite. Tendo bursite, porque a alteração da imagem tem lá um edema na região trocantérica, sem o paciente ter queixa nenhuma. Então, a validade, o valor preditivo positivo das imagens para a síndrome trocantérica dolorosa é pequeno. Então, ele tem alguma causa. Muitas vezes, esses 10% que eu falei, você não vai conseguir identificar. Quando isso acontecer, vai passar os testes terapêuticos, que aí é depois do exame físico que a gente vai abordar isso aí. Maravilha. Então, ainda na anamnese, dicas práticas, né, que a gente estava discutindo aqui. Quando a dor no quadril ela é referida ali na virilha anterior, isso tende a falar mais a favor de uma doença articular, né? Isso. Por exemplo, coxoartrose,
eventualmente uma necrose avascular da cabeça do fêmur, necrose asséptica da cabeça do fêmur, que depois a gente comenta um pouquinho, mas é principalmente naquele idoso, aquele paciente que faz uso crônico de corticoide, né, uso de corticoide. Mas dor na região anterior, a gente deve pensar em algo articular. No idoso, uma dor mais crônica, pensar em coxartrose, correto? É o diagnóstico mais frequente do idoso com essa dor articular, é a coxartrose. Em pacientes que estão na transição, nós temos ainda a síndrome do impacto, que é quando a cabeça do fêmur se choca com o acetábulo, mas aí já não é um diagnóstico tão fácil. Precisa apenas atentar de que, se o paciente tem uma dor na região inguinal, com irradiação para a face interna da coxa, indo para o joelho, isso provavelmente é uma dor articular. E faz parte também da anamnese lembrar daquelas bandeiras vermelhas, ou red flags, da lombalgia. Que são, vou tentar lembrar das 10 aqui, mas idade acima de 60 anos, quando deve ser investigada uma lombalgia? Ou seja, quando é que uma dor na região mal definida do glúteo, da região lombar, precisa ser investigada? Mais de 3 meses de dor, paciente com histórico de câncer, paciente com déficit neurológico, que aí faz parte do exame físico, paciente... Febre, né? Febre, né? Se ele tem o sinal de Giordano positivo, ele precisa ser investigado, porque faz parte do diagnóstico diferencial, o cálculo renal. Dor de início súbito, né? Dor de início súbito, acho que passado de câncer, já falei. Dor que desperta noturno, despertar noturna, né? Sinais de infecção, que já falamos, febre, e déficit neurológico e perda de peso. Perda de peso. Então tem esses... Esses são os red flags para dor lombar. Dor lombar. E tem os red flags para dor no quadril também, né? Dor no quadril de início súbito, né? Tem histórico de câncer, febre, né? Ou o uso crônico que a gente estava conversando aqui de corticoide. Do corticoide para necrose, apesar de que necrose é um perfil na faixa dos 40, 50 anos, mas tem o uso crônico das medicações das fraturas atípicas. Sim, bem lembrado. Está aumentando a incidência de fratura atípica. O uso prolongado de terapia antirreabsortiva. Exatamente. E aí entra lendonato e bandonato, os que são quelantes de cálcio e aqueles que são inibidores do osteoclasto. Se ele inibe o osteoclasto, o osteoblasto não dá turnover, ou seja, ele não produz. Então, o osso é um tecido dinâmico. Se o osteoclasto não reabsorve, o osteoblasto não produz, o osso vai ficar, entre aspas, mais rígido e a área de carga vai ser submetido a uma fratura. Então, o idoso que faz o uso prolongado dos quelantes de cálcio inibidores as terapias reabsortivas, precisa atentar para a dor na coxa. E aí é um detalhe importante. A dor, como a fratura normalmente, o local mais incidente é a região subtrocantérica, ele não refere dor na virilha, no quadril, ele refere dor na coxa. Dor na coxa. Então, lembrar aí, galera, seu paciente idoso que está com a dor abaixo do quadril, uma dor na coxa, né, região subtrocantérica, que usa cronicamente, faz uso de terapia antirreabsortiva por tempo prolongado, lembrar de fratura típica, né? Exatamente. E lembrar que essas medicações podem ser usadas tanto para o tratamento de osteoporose quanto para o tratamento do câncer, né? Então, perguntar se o paciente está fazendo tratamento, está tomando alguma medicação para o tratamento de osteoporose, ou se ele está fazendo algum uso ou já fez o tratamento com algum imunossupressor, com alguma terapia reabsortiva do câncer. E lembrar também se teve o histórico de câncer, até que prove o contrário, metástase. Né? Pensar na possibilidade desse paciente pode estar em iminência de fazer uma fratura patológica, né? Lembrando, o tumor mais frequente do idoso é metástase ou mieloma. Né? Então, se você faz uma imagem e tem lá uma alteração no raio-x ou uma alteração num paciente acima de 70 anos, 60 anos, até que se prove o contrário, é uma metástase ou um mieloma. E aí, lembrar, principalmente no homem, né, neoplasia de próstata, né, porque
fêmur proximal, pelve, é um local muito comum de metástase óssea, né? Lombar. Coluna lombar no homem. Na mulher, lembrar de câncer de mama, né? Que dá muita metástase. Pulmão e ovário. Mama, pulmão e ovário. Muita metástase óssea. Então, assim, na anamnese, só recapitulando, dor na região anterior, lembrar de coxoartrose, menos comum necrose vascular, ou artrite, né? Uma artrite, artrite séptica, né? O paciente vai ter ali dor na região anterior, mas vai ter febre, vai ter outros sinais clínicos, né? Dor na região lateral, na altura ali do trocânter, pensar principalmente em termos de prevalência, bursite trocantérica, né? Isso. Ou essas outras causas de síndrome... Chama síndrome trocantérica dolorosa. Síndrome trocantérica dolorosa. E é bom esclarecer que a bursite é uma consequência, não é uma causa. Se existe uma alteração da bursa, é porque tem algo mecanicamente irritando ela. Então, normalmente, é a banda iliotibial, é uma lesão do glúteo médio, que a gente vai ver no exame físico como fazer o Trendelenburg, porque é muito comum idosa com lesão degenerativa do glúteo médio, que é o que faz a gente andar sem mancar. É o glúteo médio. E, no terceiro grupo, as dores lombares. As dores lombares, que normalmente é uma dor no quadril, mas referida mais posteriormente, e tem a questão da irradiação, que pode ir até a perna, como a gente já viu aí. Beleza. Acho que ainda na anamnese, perguntar se a dor é insidiosa, crônica, ou se é uma dor aguda, né? Porque uma dor que surge repentinamente faz a gente pensar em fratura, é uma possibilidade, né? Primeira causa é fratura. Se, obviamente, vai fazer parte da anamnese se houve queda. Queda ou trauma, né? E é muito comum o paciente chegar na UPA ou na porta de entrada do Sistema Único de Saúde ou na emergência privado com a história de queda, com uma dor na região inguinal e que faz uma radiografia e é liberado sem ter um diagnóstico. Radiografia normal, então não deve ser fratura, manda para casa, né? Casa. Isso é muscular. Né? Exatamente. Então, e não pessoal. Isso pode ser fratura, né? Até que se prove ao contrário, esse paciente tem uma fratura, seja de colo de fêmur, transtrocantérica ou até mesmo do ramo isquiopubiano, que é bem frequente. O ramo isquiopubiano não tem problema, ele vai consolidar, porém passa batido e o idoso volta com... Recentemente eu atendi um idoso de 95 anos que... A história foi exatamente essa. Eu levei uma queda, fui para a emergência, raio-x normal, fui para casa. Idoso ativo para 95 anos. E voltou para o meu consultório 15 dias depois, em que a perna teve um encurtamento e a dor piorou e ele bloqueou a rotação interna. Então ele não está conseguindo mais andar. Repete o raio-x, a fratura está desviada. Então o que era uma fratura grau 1 passa a ser uma fratura grau 4. Então isso é muito comum. Então, qual é a conduta quando o paciente chega na emergência com dor na virilha? De início agudo, né? De início súbito. Início súbito. Exame físico, se ele manifestar os sinais que a gente vai discutir aqui, dor na região inguinal, ele vai precisar ter um exame de imagem melhor. Aí seja tomografia, seja ressonância. Para quem está no sistema privado, vai ter uma ressonância fácil. Para quem está no sistema público, nem sempre vai ser fácil uma ressonância, mas você pode fazer uma tomografia e ainda o ultrassom diagnostica líquido articular facilmente e diagnostica uma possível fratura oculta, a sensibilidade e especificidade do ultrassom. Então não tem justificativa para o do idoso que tem dor na virilha, sofreu queda, ir para casa porque o raio-x está, entre aspas, normal. Pessoal, passa batido. Isso é um insight importantíssimo que Raul acabou de falar aqui. Lembre-se de fratura oculta, que é aquela fratura que não é percebida na radiografia simples, né? Teve queda, dor de início súbito, eventualmente você nem tem queda, porque às vezes tem uma fratura espontânea, né? Que patológica, né? Então, dor de início súbito, vá atrás, não se contente com raio-x normal, tá? Vá atrás de tomografia ou ressonância.
Beleza. Então, a gente já falou da localização, já falou da instalação, se é súbito, a gente tem que investigar isso. Perguntar se teve histórico de trauma, de queda, é importantíssimo, né? Da irradiação a gente já falou, né? E de fatores, uma coisa interessante também, tá? Rigidez matinal, né? Então, porque se o paciente tem um coxoartrose, ele pode ter ali uma rigidez matinal, mas que não costuma durar muito tempo, dura ali 30, 60 minutos no máximo, né? Uma rigidez matinal acima de 60 minutos, acima de 1 hora, condição inflamatória chama atenção, né? Exatamente. E aí lembrar, pessoal, de dor, tanto em cintura escapular como cintura pélvica no idoso pela manhã, que prolonga-se pensar em polimialgia reumática, né? Que as pessoas às vezes esquecem desse diagnóstico, né? Sim, exatamente. Principalmente em mulheres, né? Mulher é mais afetado, homens, lembrar sempre de doença inflamatória como espondilite ankilosante, investigar o passado na anamnese. Então, é o que eu digo muito assim, se for para fazer a medicina bem feita, fazendo 10 minutos de consulta, não dá, não vai dar. A não ser que seja na emergência e olhe lá, que na emergência de traumatologia é mais ou menos isso, quebrou ou não quebrou. Agora não pode ficar na dúvida, tá? Se tem dúvida, ele tem que ser investigado. Agora, todo esse histórico também da doença é importante, o tempo de duração, quanto está a evolução, como é o caráter da dor, se ela é matinal, se piora de noite, tá? A osteoartrite tem uma queixa que a literatura ainda não explica, mas os pacientes relatam isso. Olha, no frio dói. Já fui atrás, não tem porquê, tá? Mas é um fato. Ninguém descobriu ainda, mas provavelmente é uma vasoconstricção, mas o frio dói. Então, tudo isso é válido para você chegar ao diagnóstico, aí você vai ter 30% do seu diagnóstico que você vai conseguir dar por uma anamnese bem feita. Beleza, então a anamnese é isso, né? E aí vamos passar para o exame físico, tá? Porque aí Raul já me trouxe aqui algumas coisas bem interessantes que a gente deve atentar no exame físico, né? Fala aí um pouquinho para a gente do exame físico, o que é que o clínico, o geriatra precisa minimamente fazer ali no consultório para ter uma ideia, uma clareza de qual é a hipótese diagnóstica. Vamos lá, o exame físico em ortopedia ele diferencia um pouco daquela sequência da clínica médica. Marcha é a primeira coisa. Então, quando o paciente entra no consultório, você precisa ver se ele está claudicando, mancando, né? Segundo, a inspeção. Na inspeção, você deita o paciente e vê se tem encurtamento. Encurtamento súbito ou é antigo. Se for súbito, fala a favor de uma fratura. Então, não tem justificativa, menos ainda, do paciente ter encurtamento e dor e ele ser mandado para casa. Primeira coisa. No caso de fratura, principalmente, a percussão do calcânio, se o paciente não consegue mexer ou não consegue fazer a flexão do quadril, ou se é um paciente que tem uma demência e está internado num grande hospital e você não consegue fazer pela espasticidade, você pode fazer o teste de percussão do calcanhar. Você dá 3 pancadinhas no calcanhar e ele vai sentir embaixo, na região plantar, né? Sim. Você dá a pancada no calcânio, né? Isso. Na face plantar, e ele vai sentir dor no... Exatamente, de uma intensidade natural, e ele vai referir dor na região inguinal. Boa, essa eu não sabia. Então, isso é um teste que você pode fazer na emergência. Amplitude de movimento, que é a sequência do exame físico de ortopedia. Nem sempre vai ser possível, mas num paciente de consultório, de maneira eletiva, você vai testar a amplitude de movimento do quadril, sempre comparando com o lado oposto. Numa artrose, por exemplo, o primeiro movimento que bloqueia é a rotação interna.
Então, a queixa vem acompanhada de relatos como: doutor, eu estou com a dor na virilha, na face interna da coxa, ou uma dor aqui na região inguinal. Aí eu estou com dificuldade para calçar sapato, cortar a unha do pé, calçar minha meia, ir no vaso sanitário, fazer minha higiene pessoal, entrar e sair do carro. São situações rotineiras do uso do quadril. Cruzar minha perna, ter relação sexual, não estou conseguindo. Então, nesse estágio, além da dor, ele está com limitação de movimento. Então, provavelmente é uma artrose ou uma necrose da cabeça do fêmur que está em evolução. Então, e aí uma coisa que você falou aí que é importantíssimo, outro insight, muito insight aqui nessa conversa com o Raul. Um dos sinais mais precoces, né, no exame físico mais precoce de coxoartrose, de osteoartrose do quadril, é a dificuldade em fazer a rotação interna do quadril, né? Lembrando, a rotação interna do quadril é você rodar a perna para dentro, né? Assim, o calcanhar vai para fora, né? E o hálux vai para dentro, né? Isso. E aí, se essa rotação o paciente consegue fazer menos do que 15 graus de rotação, isso já infere uma dificuldade de rotação, que é o primeiro sinal que altera na coxoartrose. Né? Bem interessante. Tem uma coisa muito interessante que a gente estava conversando antes, e a definição de o que é rotação interna do quadril, tá? Rotação interna da cabeça do fêmur, do quadril, se a perna tiver em extensão, está aqui a cabeça do fêmur, se a perna está normal, aqui está o pé, e você roda com o joelho em extensão para cá, isso é rotação interna. A cabeça do fêmur está rodando interno. Porém, se você flete o joelho, para fazer o mesmo movimento, você precisa colocar o pé para fora. Imagine o movimento da cabeça do fêmur deslizando aqui e vindo para cá. Você está com a perna em extensão, eu vou fazer aqui para demonstrar. Isso é rotação interna com a perna em extensão. Agora eu quero fazer o mesmo movimento com o quadril, com o joelho fletido, que é o correto. Então, olha meu fêmur. Aqui é para dentro. Olha meu pé e meu fêmur. Imagina a cabeça do fêmur está aqui e quero rodar interno. Isso é com a rotação interna com ela extensão. Agora faz a rotação externa com o joelho fletido. Rotação interna com o joelho fletido. É isso aqui, ó. Quem está ouvindo não vai conseguir entender tão bem, mas quem está assistindo vai ver bem aí o movimento. É, né? Importante essa diferença, porque você pode examinar das duas formas, rodando o pé em extensão para dentro. O joelho em extensão para dentro. E se você fizer a flexão do joelho, o pé vai para fora. Tá? Tenta ver um vídeo desse exame que é importante. E é essa rotação que bloqueia primeiro nas doenças articulares. Certo. Por quê? Tem um motivo anatômico. A cápsula articular, o quadril é uma bola dentro de uma soquete, dentro de um encaixe, e é uma articulação virtual, ou seja, não existe espaço. A gente sabe que tem uma articulação, mas ele comporta muito pouco líquido. Então o espaço é mínimo. Quando você faz a flexão, abdução e rotação externa, que é o 4, que é essa posição que a gente senta quando cruza a perna, a cápsula relaxa. E quando a cápsula relaxa, aumenta o espaço articular. Quando você faz a rotação interna, a cápsula tensiona. E quando tensiona, provoca dor articular. Então, se tiver o mínimo de líquido ali dentro, a mais do que comporta o quadril, que é muito pouco, 3 ml no máximo. Então, se tiver um derrame articular por uma fratura oculta, ele vai distender a cápsula e essa cápsula vai doer quando você rodar interno, tensionando ela. Outra dica importante. Quando o paciente chega com artrite séptica, em qualquer idade, a posição antiálgica dele é exatamente de flexão e deixar a perna rodada, para relaxar a cápsula, para aumentar o espaço articular e aliviar a dor. Por isso que ele chega nessa flexão do joelho e rotação externa. Rotação externa. Ó,
É isso aqui que o paciente chega com então, artrite séptica. Artrite séptica de quadril, o paciente vai chegar com joelho fletido e rotação externa. Né? Rotação Relaxa externa, a cápsula. Para relaxar a cápsula. Aumenta o volume da cápsula. Chegou um idoso com dor no quadril, febre, e tá assim, flexão do joelho, rotação externa do membro inferior, lembrar de artrite séptica. Beleza. Exatamente. Maravilha. E tem uma outra manobra também que é interessante, né? Palpar, no exame físico, palpar a região lateral, como você já disse, o sinal do dedo, né? Isso. E a marcha em Trendelenburg. Explica aí um pouquinho para o pessoal. Vamos lá. A marcha de Trendelenburg e tem o sinal de Trendelenburg. A marcha de Trendelenburg, o paciente vai entrar no consultório jogando o tronco para um lado para compensar a falta do glúteo médio. Então, imagina que o quadril está equilibrado aqui e para ele andar equilibrado, a pelve faz um pequeno movimento e quem faz esse tensionamento lateralmente é o glúteo médio. Se o paciente tem, por exemplo, que é bem comum, a dor trocantérica, a síndrome trocantérica dolorosa é um conjunto de sinais e sintomas que indica um problema na região trocantérica. Idosa, principalmente, obesa, sedentária, ela tem muito frequentemente a lesão do glúteo médio. E o glúteo médio, para você ter uma ideia, ele sustenta 3 a 4 vezes o peso do corpo. É o músculo mais importante do quadril e é ele que mantém a pelve equilibrada. Quando o glúteo médio do lado direito está rompido, ele não consegue tensionar a pelve aqui e ela cai. Cai a pelve do lado direito. Do lado oposto. Do lado oposto a pelve cai. Isso. O glúteo médio é tão forte que ele funciona como um tirante. Ele puxa para esse lado, né? Então a pelve esquerda está aqui. Quem está mantendo essa pelve esquerda é o glúteo médio daqui. Do lado direito. Por isso que a marcha de Trendelenburg, o paciente compensa jogando o tronco para o lado oposto ao danificado. Aliás, o lado lesionado. Uhum. O sinal de Trendelenburg, que é um pouco diferente da marcha, você vai pedir para o paciente apoiar, você sentado, paciente de frente para você, você pede para ele apoiar na sua mão e ele vai fazer o seguinte teste. Isso é bem mais fácil explicar, tá pegando aí? É bem mais fácil explicar na prática. Bem, nesse momento, quando eu tirar a minha perna esquerda, quem está trabalhando é o meu glúteo médio direito. Basta você ficar uns segundos que você vai começar a sentir arder aqui a bunda direita. Então quem está trabalhando é o glúteo médio direito. E quem está mantendo minha pelve equilibrada é meu glúteo direito. Ok? Se eu tiver uma lesão do glúteo direito, está rompido, o que é que vai acontecer? A minha pelve esquerda vai cair. Então está aqui meu equilíbrio da pelve. Vou equilibrar, vou igualar agora. Esse exercício aqui, essa força, quem faz é o glúteo direito. Faça isso 10 vezes que vai começar a doer. Então, se eu tenho uma lesão do glúteo médio direito, quando eu pedir para ele levantar a perna esquerda, a pelve vai cair para o lado esquerdo, né? Então, isso é um sinal para você identificar lesão do glúteo médio. Isso. Se eu estou com a perna esquerda apoiada, minha pelve está equilibrada às custas do glúteo esquerdo. Então, nesse momento, se eu tiver uma lesão do glúteo, ele vai cair para cá. Só que um detalhe, o paciente teme cair, né? Se ele teme cair, ele vai compensar jogando o tronco para o lado oposto. Ou seja, aqui está a pelve, eu tenho uma lesão do glúteo médio direito e ele cai para cá. Óbvio que ele vai tentar equilibrar, então ele joga o corpo para cá, para o centro de gravidade não cair. E a marcha de Trendelenburg, para exemplificar, o paciente vai cair para o lado de cá. Estou com a insuficiência do glúteo médio direito, ele joga
o corpo para equilibrar o centro de gravidade. E normalmente é assim que a idosa entra no consultório. Você já vê na marcha. Então, quando ela já entra claudicando e com dor lateral, ou é lesão do glúteo médio. Então, idosa que entrou no seu consultório, dizendo que está com dor no quadril, lateral, e já entra claudicando, mancando, né, com o tronco desviando, já pensa em lesão do glúteo médio, né? É bem frequente, faz parte daquele conjunto. Você agora não vai deixar de diagnosticar a lesão do glúteo médio. Das síndromes trocantéricas dolorosas. É um conjunto de doenças e nem tudo é bursite. Tá, beleza. Exame físico, eu acho que a gente viu isso. Então, e fala um pouquinho do teste de Fabry, né? Boa. Fabry é uma sigla, assim como Faduri. O teste de Patrick. Teste de Patrick ou de Fabry. Ou Fabry, né? Fabry é um acróstico, um acrônimo. E Patrick é o cara que inventou esse teste. Que descreveu o teste. E o Fabry significa flexão, abdução e rotação externa. Uhum. Ok? Você pode escrever em português, chama Fabry mesmo, com E. Uhum. E em inglês é Faber. Patrick Faber. Que é external rotation. E, na verdade, é o 4. Eu pedi para o paciente fazer o 4, comprime o joelho, que está fletido. Se ele sentir dor no quadril ipsilateral, na região anterior, indica uma doença articular. Pode ser coxoartrose, pode ser artrite séptica do quadril, enfim, é uma doença articular. É uma doença articular. Tá. E você comprime também a crista ilíaca oposta. Do lado oposto. Se ele tiver uma doença na sacroiliaca, do lado oposto, ele vai sentir dor, né? Quando você comprime a crista ilíaca contralateral. Então, o Fabry, ele testa o quadril ipsilateral e a sacroiliaca oposta. E a sacroiliaca oposta. Então, teste de Patrick Faber, ou Fabry, testa o quadril ipsilateral e a sacroiliaca oposta. Beleza. Então, beleza. A gente passou aí por manobras específicas no exame do quadril. Então, fazer a rotação interna. Só uma observação, o Faduri. Faduri também é um anacrônimo que significa flexão, adução e rotação interna. Certo. Tá? Que é aquele teste que eu expliquei da rotação do fêmur, só que com a flexão, adução e rotação interna. É um conjunto de 3 movimentos. Para ver se o paciente também tem doença do quadril. Articular. São testes articulares. Beleza. Então, só recapitulando aqui, exame físico, a gente vai ver a inspeção, o paciente entrando, né? A marcha de Trendelenburg, a gente vai fazer... palpar a região lateral para ver se ele tem alguma coisa ali da síndrome trocantérica dolorosa. A gente vai fazer o teste de Patrick Faber, né, para ver se tem doença articular ou sacroiliaca contralateral. E fazer o teste de Trendelenburg, que você já explicou aí. Acho que são os principais, né? Isso. Então, com isso aí você fecha 60% do seu diagnóstico. Beleza. Então, eu fiz minha anamnese, aprendi a fazer o exame físico básico, assim, mais importante. Não consegui definir o diagnóstico, como você viu aí que 40% a gente não vai conseguir definir o diagnóstico com anamnese e exame físico bem feito. Vamos para exames complementares, né? Que exames complementares a gente deve pedir para um paciente com dor no quadril, né? Claro que vai depender um pouco da nossa suspeita, né? Claro. Vamos só correlacionar algo importante. Quadril não está dissociado da coluna nem a coluna do quadril, então faz parte do exame físico também o exame da coluna lombar. O exame da coluna lombar, ele se subdivide e aí o clínico geral, o urgentista, o urgencista, o emergencista, até para avaliar um trauma raquimedular, ele precisa ter o exame básico da coluna lombar.
Lembrando que ele se divide em sensibilidade, motricidade e reflexo. De uma maneira mais objetiva, sensibilidade a gente já falou aqui, os dermátomos, L1 é região inguinal, L2 é região interna da costa, L3 região interna do joelho, L4 face lateral da perna, L5 dorso do pé, S1 é a parte posterior toda até o glúteo, essa é a sensibilidade. Motricidade, aí tem que fazer o tic-toc, flexão do quadril, isso aqui é L1, L2, a extensão do joelho L3, a dorsiflexão do pé L4, o hálux L5 e a flexão plantar, ou também chamado pé de bailarina, é S1. Certo. Tá? Para você fazer um exame bem rápido da coluna lombar. E os reflexos patelar e o aquileu, patelar de L3 e aquileu de S1, só tem esses dois. Ok, você fez esse básico, que é um exame rápido. Então você afasta, por exemplo, uma hérnia de disco, que pode dar também dor no quadril. Avalia se ele tem estenose lombar, né? Avalia se ele tem algum grau de compressão radicular e um teste muito importante, e aí é fundamental que todos saibam fazer, que é o Laseg. O teste de Laseg nada mais é do que você deitar o paciente na maca, fazer com a perna estendida a elevação até 45 graus e ele vai referir um choque ou uma dor na ponta do pé. O que é que ele indica? Compressão de raiz neurológica baixa, L4, L5, S1. Teste de Laseg também é básico, faz parte do exame físico. O paciente chegou numa emergência, seja ele idoso ou jovem, mas o idoso, inclusive, com compressão radicular baixa, você deita ele na maca, eleva a perna dele reta até 45 graus, ele vai pular, né? Ele vai referir dor. Mas vamos para o exame de imagem. Exame de imagem, obviamente, radiografia sempre. Infelizmente, chega todo dia no consultório, seja privado ou seja público, pacientes com ressonância sem ter a radiografia. O diagnóstico de uma artrose é feito com radiografia. A classificação da artrose é feita com radiografia. A classificação da osteonecrose é feita com radiografia. A ressonância é muito bom para partes moles, e aí fica uma dica interessante. O clínico geral quer ver osso, ou é radiografia ou tomo. Se você quer ver partes moles, é ultrassom e ressonância. Então, ressonância é muito boa para ver a articulação, para ver cartilagem, para ver o glúteo médio, para ver o piriforme. O ultrassom hoje tem que andar no bolso do médico em geral. Acho que o ultrassom já faz parte da rotina do médico generalista, do ortopedista. Tem que ter de bolso para você fazer um ultrassom. Né? Mas não delegue a segundo plano, não esqueça da radiografia. Uma radiografia ajuda e muito. Então a radiografia é o primeiro exame. E o próximo exame vai ser de acordo com a sua suspeita diagnóstica, obviamente. Vou dar um exemplo. Se você está suspeitando de uma lesão do glúteo médio, você não vai vê-la na radiografia, obviamente. Precisa da ressonância. Mas se você examina o paciente, ele tem um FADURI, ele tem uma rotação interna limitada, ele tem uma flexão limitada, ele tem todo o diagnóstico de que tem uma artrose e faz uma radiografia, está lá, lembrando os 4 sinais da artrose. Também básico, formação lá da reumatologia, da ortopedia, diminuição do espaço articular, cistos subcondrais, esclerose marginal, que é aquela área mais branca, e osteófitos marginais. São 4. Teve esses 4 ou teve 3 desses sinais, é artrose. Tá? Não precisa nem ter todos. Agora ela é classificada do 1 a 4. Aí você pode até se aprofundar na classificação, mas esses sinais básicos precisam saber. Diminuição do espaço articular, esclerose marginal, cisto subcondral e osteófito marginal.
Beleza. Não precisa mais de exame nenhum. Uma artrose. Acabou-se. O paciente tem ali dor insidiosa no quadril, na região anterior, que pode até irradiar para joelho, face interna. No exame físico, dificuldade, limitação da rotação interna. Faz um raio-x, tem esses sinais, acabou-se. Você deu o diagnóstico de coxoartrose. Sem ter que encaminhar para o ortopedista e sem ter feito ressonância, tomografia. Exatamente. Tá? Você pode dar o diagnóstico de osteoartrose na maioria das vezes. Incluindo também coluna, joelho. Esses sinais são articulares para qualquer articulação, né? Esses 4 que eu falei. Então, se o paciente está com a dor no joelho, você faz uma radiografia, tem lá degeneração articular, você não precisa outro exame. Então, você encaminha ele para um ortopedista que ele vai conduzir o caso. Beleza. Onde é que a gente vai usar a ressonância magnética? Obviamente que o raio-x também não é dispensável para as doenças da coluna, mas é fato que a ressonância magnética revolucionou o diagnóstico das doenças da coluna junto com a tomografia. Então, até a tomografia existir, você sabe bem que na década de 80 não tinha tomografia aqui, era um sacrifício para conseguir um tomógrafo. Hoje já existe em qualquer hospital público uma tomografia. Ela diagnosticava hérnia de disco, ela diagnostica hérnia de disco, mas não com a sensibilidade ou uma especificidade tão grande quanto a ressonância magnética. Porém, se você está pensando em uma estenose do canal lombar, a tomografia e o raio-x vai dar. A tomografia complementa o estudo do raio-x. Porém, de rotina, na lombar, se você tiver uma suspeita de doença lombar, peça a ressonância. Aí, você faz a radiografia, avalia 4 sinais na radiografia para um clínico geral que você precisa ver na radiografia de coluna lombar, AP e perfil. No AP, cada vértebra tem os forames e tem o processo espinhoso, que a gente fala que é a imagem da coruja. Essa imagem da coruja, ela precisa ser simétrica em todas as vértebras. É isso que você precisa ver na radiografia. De lado, você tem 4 sinais. A altura das vértebras, para ver se não tem fratura. Lembrando que apenas 30% das fraturas vertebrais são sintomáticas, né? Isso. A maioria é assintomática, que você vai identificar numa radiografia. Exatamente. Fratura por insuficiência, o idoso com osteoporose avançada nem percebe. A queixa é dor e cifotização, ou seja, ele vai inclinando para frente e por várias vezes você consegue ver no raio-x uma diminuição da altura do corpo. Segundo fator é a diminuição do espaço entre os discos, entre as vértebras. Se ele está degenerado, você automaticamente vai deduzir, pela clínica também, que tem algum problema ali. Mas a ressonância se torna indispensável. E tem uma doença. Sim, o terceiro sinal. O forame, que de lado você vai ver um forame oval, literalmente um forame oval. E o quarto sinal para o clínico, que passa batido, o alinhamento dos corpos vertebrais, anterior e posterior. Para a gente ver listese, né? Listese, exatamente, que é uma doença frequente, que é uma doença degenerativa, predominante em mulheres também obesas e que tem algum distúrbio hormonal ou uma menopausa precoce ou que faz uso de alguma medicação. Lembrando que a listese é decorrente de uma alteração degenerativa do processo articular de uma vértebra com a outra. Se tiver desalinhado, passa uma linha na região anterior da coluna, passa uma linha na região posterior do corpo vertebral. Se tiver desalinhado, é uma listese. E é uma causa frequente de dor. Maravilha. Bom, então, suspeitei de bursite trocantérico, lesão do glúteo médio, uma ultrassonografia pode resolver minha vida. Ficou na dúvida, não resolveu, ressonância. Coxoartrose, o velho raio-x vai dar o diagnóstico na maioria das vezes, ficou na dúvida, tomo ou ressonância. Né? Tomo, vê melhor osso e raio-x e tomo osso.
e uma dor no quadril misteriosa, lembrar de avaliar a coluna lombar, né? E aí, nesse contexto, a ressonância da coluna pode ganhar espaço aí. E também lembrar de dor no quadril, uma sacleite, né? Às vezes, dor lombar baixa ali, no sacleite. Faz parte do diagnóstico. Faz parte do diagnóstico. E, eventualmente, a gente precisa de uma ressonância da saclia quando a radiografia já não dá o diagnóstico, né? Beleza. Então, com isso aí, a gente aprendeu a como fazer a propedêutica de investigação de um idoso com dor lombar. E aí eu queria aproveitar nesses próximos minutos. Quanto tempo aí, produção? Já estamos aí chegando a 1 hora. Eu quero falar um pouquinho aqui de coxoartrose, que é uma situação que chega para a gente com frequência. Como é que a gente deve manejar, orientar esse paciente idoso que está com coxoartrose? E a pergunta do milhão, que eu quero que você me responda também. O que é que eu devo orientar inicialmente para o idoso com coxoartrose? E a pergunta do milhão é: quando é a hora de pensar, de indicar artroplastia de quadril para o idoso com coxoartrose? Excelente tocar nesse assunto, porque o conceito mudou. Hoje você vai perguntar ao paciente qual a interferência, qual a influência negativa da sua dor no seu dia a dia. Se você tem uma artrose e está procurando um médico por causa da dor inguinal, porque ela está limitando você a dirigir, eu não consigo mais caminhar, eu estou com um paciente que está esperando ser operado porque gosta de jogar sinuca. Um idoso que não consegue fazer a flexão do quadril simplesmente porque quer jogar sinuca. Então, ele está com muita limitação. Ele pediu a prótese. Então, hoje o conceito é esse. Hoje o conceito é você conversar com o paciente e dizer qual é o grau de limitação que essa dor causa na tua vida. E a conversa que eu tenho é muito franca. A artrose não mata, não vira câncer, não vai virar infecção, nem você vai morrer disso. A cirurgia de prótese hoje foi considerada a cirurgia do século, juntamente com a catarata. Em 2009 foi publicado um grande trabalho sobre os resultados de uma cirurgia com a efetividade de no outro dia estar o paciente caminhando. E tivemos um exemplo esse ano que foi o presidente da República. Você via o humor do paciente. Isso acontece na rotina. O humor muda. Ele fica irritado com dor. Viver cronicamente com dor, né? E não adianta pregar balina para tratar dor mecânica. A dor é mecânica. E às vezes a gente vê paciente cheio de pregabalina, dopado, com gabapentina, associada a duloxetina, associada a um monte de coisa, que o problema dele é uma prótese. A solução dele é uma prótese. Então eu digo ao paciente, pense, oriento quanto aos prós e os contras de uma artroplastia, mas a grande frase que a gente ouve no consultório é: se eu soubesse, eu teria feito antes. Eu escuto muito isso. Muito isso. E aí é um recado, tá? Muitas vezes a gente tá ali com aquele paciente com coxoartrose e aí vai, claro, orientação de perder peso, um paciente com sobrepeso, obesidade, uso de analgésico simples, não tá usando anti-inflamatório no idoso, né? Encaminhar para fisioterapia, tudo isso é válido? É válido. Mas lembre-se de não perder o time. Eu vejo muito paciente que tem coxoartrose sintomática, com prejuízo na qualidade de vida, limitação funcional importante, anos a fio com aquilo ali que já poderia ter melhorado a vida dele, ter feito uma artroplastia. E aí, às vezes, o paciente perde o time, ele fragiliza e aí ele vira um paciente de alto risco para ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Exatamente. Não é isso? Exatamente isso. Essa é a história. Qual é a condição que não dá para fazer uma artroplastia? Alguma condição clínica inoperável. Então, o paciente tem uma cardiopatia grave. Hoje eu atendi um paciente com uma artrose do joelho com deformidade grande, com indicação franca de prótese de joelho, mas ele tem uma insuficiência cardíaca grave. Então, o que é que a gente vai pesar nessa balança aí? Será que vale a pena operar? Agora, não tendo uma condição clínica grave, segue o barco, faz a artroplastia e já tem trabalho mostrando que o retardar
da prótese, quando o paciente já tem limitação de movimento, altera o resultado depois. Então, o ideal é indicar a artroplastia quando o paciente tem dor, mas ainda não tem tanta limitação funcional, né? A limitação de movimento é o que nos faz, como médico, dizer assim, a partir de aqui está indicado, a partir daqui você tem indicação. Agora, quem vai dizer quando é você. Não é uma decisão fácil. Então, eu tenho um manual de orientações com 18 páginas de como vai ser sua recuperação, como é que você vai andar, como é a sua cirurgia. Normalmente eles sempre veem na internet. E aí eu digo, vá para casa, converse com sua família, você vai tomar uma decisão. Mas o fato é que seja hoje, seja no ano que vem, ou seja daqui a 5 anos, você vai entrar por essa porta ou na porta de outro doutor e dizer que quer fazer a prótese. Obviamente que a obesidade é um fator não só de piora da artrose, como um fator também de infecção. Então isso precisa ser corrigido. Diabetes, ela precisa estar estabilizada, com a hemoglobina glicada boa. Albumina faz parte de alguns protocolos solicitar albumina, principalmente em pacientes do nosso SUS, que são pacientes malnutridos, pacientes mal cuidados, muitas vezes. Então, o pré-operatório é importante ter um geriatra junto. Isso é fundamental também nas fraturas. Tem um trabalho muito interessante que a gente publicou em 2011, se eu não me engano, num dos hospitais aqui da Rede SUS, mostrando a importância e a diminuição da condução clínica e da cirurgia em fraturas de fêmur dentro das primeiras 48 horas. Diminuíam em 36% o tempo, as complicações, e diminuíam em 5 dias o internamento hospitalar. Isso eu falo direto aqui no Gericles. Fratura de quadril é uma urgência médica. Tem que ser resolvida em 48 horas. Né? Salvo intercorrência clínica é importante, o paciente está com instabilidade clínica, infartou, arritmia complexa, grave, enfim, mas via de regra, cirurgia de quadril tem que ser operada, fratura de fêmur tem que ser operada dentro das primeiras 48 horas. Muda o jogo, muda o prognóstico. Total. Né? E quanto às próteses, hoje... A gente falando agora de prótese para artroplastia de quadril, né, no contexto de coxartrose. Quanto à cirurgia, hoje a cirurgia está muito mais segura. Hoje tem disponibilidade em alguns centros do robô. Um robô não altera muito o tamanho da ferida, que o paciente se preocupa muito com o tamanho da ferida. Mas a reabilitação do paciente com a prótese é muito interessante, muito precoce. O paciente com menos de 24 horas, ele está em pé. Inclusive, o nosso trabalho de doutorado foi em cima do paciente. Qual é a profilaxia ideal para trombose? É Clexane? É enoxaparina, que é o Clexane? É os DOACs, né? Rivaroxabana. Ou AS. E, na verdade, o que eu acredito é que nenhum remédio é mais efetivo do que você colocar o paciente para andar em 24 horas. E eu fiz um trabalho com o AS mostrando isso. E que se você der AS, ele faz a mesma incidência dos outros, desde que você ponha o paciente com 24 horas andando. Então, hoje a prótese, a cirurgia evoluiu, os implantes evoluíram. Hoje os implantes... são duradouros, São duradouros, tá? Uma dúvida frequente que chega no consultório é: o implante nacional, é verdade que o implante nacional ele dura menos do que o implante importado? Olha, infelizmente a gente não tem um registro nacional de prótese no Brasil. Vários outros países têm um registro de prótese. O que é isso? Qualquer implante, ele é registrado no nome do doente, sabe quem foi, quando foi, o dia que fez, quem fez, tudo. Então isso te dá base de dados para fazer trabalho. E aí as próteses importadas realmente têm uma sobrevida de mais de 20 anos em 96% dos casos. Ou seja, muito boa. A brasileira nacional não tem banco de dados para você falar isso. Mas o que a gente vê na prática, isso é fato, é que ela solta precoce. Então isso tem que ser pensado também.
tá? E conversado com o paciente. Nós temos 2 mundos, real e o ideal aqui no Brasil, isso é fato. Então, o paciente de consultório que tem acesso a um plano de saúde, qualquer que seja ele vai ter acesso a uma prótese duradoura. Então, coxoartrose, você vai orientar as medidas, né, de perda de peso, analgesia, encaminhar para fisioterapia, mas fique atento para não estar comendo mosca e deixar o paciente muito tempo sofrendo e não propor. Não quer dizer que o paciente vai ser operado, mas isso tem que ser compartilhado com o paciente, essa decisão, né? Eu costumo dizer que a decisão de fazer ou não fazer artroplastia do quadril não é do médico, é do paciente. É do né? paciente. É do quanto que aquilo está interferindo. Há uma tendência do perfil do médico. O médico que é cirurgião e opera aquilo ali, vê o quanto é benéfico para o paciente. E, às vezes, o reumatologista, o clínico ou geriatra que está cuidando do paciente tem a tendência de ser mais conservador por medo da cirurgia. Mas o fator limitante é essa limitação de movimento. Enquanto for só a dor, ele vai conseguir levar com a dor dele, mas quando o idoso fica com limitação de movimento para calçar um sapato, para entrar e sair de um carro, para jogar uma sinuca, para jogar um tênis, e hoje as próteses permitem fazer qualquer tipo de exercício físico. Permitem, mas eu não aconselho fazer um exercício de alto impacto. Ou seja, tem paciente meu que faz triatlon, jovem. Não fui eu que disse para ele fazer triatlon. Eu disse para ele não fazer triatlon, porque há um desgaste precoce. Mas ele disse, doutor, eu quero fazer triatlon. Eu quero botar a prótese para fazer o triatlon. Combinado, acordado, não sai caro. Beleza. A tendência é que sua prótese dure um pouco menos. Tendência, não significa que vai durar. E outros pacientes também dizem, mas você me orienta a perder peso, o senhor é gordo. Eu digo, mas não tenho artrose. Cada um com seus problemas. Quando eu tiver artrose, eu vou perder meu peso. Mas no momento eu não tenho artrose. E faço minha academia e faço meu esporte. Então isso é uma decisão pessoal. Isso é uma decisão sua, a hora que vai colocar a prótese. O geriatra tem que avaliar com o paciente o contexto, né? Quanto que aquilo ali está limitando, quanto que está trazendo de impacto na qualidade de vida. Avaliar se o paciente é muito frágil, também se for muito frágil, o risco cirúrgico tende a ser maior também. Avaliar as comorbidades, né? Avaliar as preferências do paciente. Não estou dizendo aqui que todo paciente com coxoartrose estou fazendo uma campanha para todo mundo ser operado. Claro. Não é isso, tá? Mas também você não pode deixar que aquele paciente perca anos de qualidade de vida podendo ter sido submetido a um procedimento mais definitivo mais precocemente, né? Isso. Porque o que você disse aí eu também escuto muito. Se eu soubesse que era assim, eu teria me operado antes, né? E digo mais, os resultados que eu vejo na minha prática de artroplastia de quadril são muito superiores, inclusive, aos resultados de artroplastia de joelho. É verdade. Né? Isso tem uma linha filosófica, porque o quadril é classificado como uma diartrose, que é uma articulação multiaxial. Ou seja, ela é uma bola dentro de uma soquete. E a ciência conseguiu reproduzir uma bola dentro da soquete. O joelho, achava-se muito tempo que o joelho era uma articulação chamada gínglion, ou seja, dobradiça, como é a falange aqui. Mas o joelho tem uma articulação que chama patelofemoral, que ela gira, ela tem um movimento exclusivo dela. Então, talvez por isso a prótese de joelho não tenha tido tanta evolução como a prótese de quadril. Uhum. Mas nós temos vários exemplos de prótese de quadril no mundo, que o paciente mudou de vida, pacientes famosos que botaram prótese de quadril e fazem esporte, praticam esporte. É diferente, o do joelho não consegue. Cara, a gente vai ter que marcar um outro podcast só para a gente falar de fratura de quadril, que é um tema que a gente vai ter que voltar a falar aqui. Hoje era mais voltado para avaliação do idoso com dor no quadril e falar um pouco de coxoartrose, que é uma condição muito comum na população idosa. Mas a gente depois vai ter, eu faço questão que você venha aqui para a gente falar sobre fratura de quadril, o que é que o clínico precisa saber,
né? Quais são os cuidados que o clínico precisa ter, né? Para discutir, inclusive, com o ortopedista, né? Claro que a definição, se vai ser artroplastia, se vai ser colocação de haste, fixação, claro que isso aí não é mais. E quais são as possíveis complicações no pós-operatório de cada intervenção, né? Tudo isso a gente pode discutir isso no próximo podcast. Já deixo aqui o convite para a gente bater esse papo. E já faz o corte aí e diz assim, ó, fratura de quadril em idosos, fratura do fêmur em idosos, se operar, pode morrer. Se não operar, vai morrer. É só esperar na cama. Beleza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar esse episódio aqui. Como vocês viram e ouviram, teve muito insight, teve muita dica, teve ouro. A gente entregou o ouro aqui sobre dor no quadril do idoso. Eu tenho certeza que ajudou muita gente, porque a mim ajudou, né? Aprendi muito aqui com o Raul, tá? Então, se liga aí para compartilhar, não deixa de curtir. Se você não assinou ainda aqui o podcast do Gericlass, clica lá em se inscrever, assinou não, se inscrever no nosso canal do YouTube ou do agregador de podcast para você ser notificado sempre que sair um episódio novo. Lembrando que todas as quintas-feiras a gente libera um episódio longo do podcast e lembrando que todo santo dia, de domingo a domingo, Raul, de domingo a domingo, tem um episódio da gente, um GeriPil, que é a pílula prática de geriatria, um insight prático de geriatria, todo dia às 7 horas da manhã, chega lá um episódio novo, beleza? Raul, meu velho, muito obrigado, foi bom demais, já estou ansioso para o segundo episódio que a gente vai gravar aqui futuramente sobre fratura de quadril, beleza? Pessoal, forte abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.